Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: Grêmio corre risco de cair? Óbvio. Quais as chances que o Grêmio tem de permanecer na primeira divisão? Óbvio. As mesmas que qualquer outra equipe que ainda não tem alcançado os 45 pontos. É matemática. O Grêmio tem um único adversário: o próprio Grêmio. Porque aqueles que estão dizendo, está rebaixado, como vai tirar 7 pontos do Bahia, será quem, mostram que não entendem muito, ou entendem pouco, de futebol. Porque existe uma diferença gigantesca entre correr atrás do Atlético Mineiro para tentar tirar o título do Galo e do lutar para não cair. E essa diferença é numérica. Vamos dizer que o Atlético esteja a 7 pontos do segundo colocado, faltando 8 rodadas. A missão desse segundo colocado é praticamente um milagre. Como tirar esses 7 pontos em 24 a serem disputados? Porque mesmo que ele ganhe seus jogos, o Atlético teria que perder. É diferente de quem está lá no Z4 ou perto dele. Porque a luta não é contra um único adversário, é contra muitos. Então, o Grêmio, pegar o exemplo do Tricolor, tem que chegar aos 45 pontos. Combinação de resultados: a Bahia venceu, o Sport perdeu, o América Mineiro empatou, o Santos derrapou, é indiferente. O Grêmio só depende dele. Fazendo os 45 pontos necessários, ele não irá cair, porque matematicamente, seja lá quem for, 4 equipes não conseguirão alcançar essa pontuação. Pode ter aí uma margem de erro para 46 ou 44, mas seja como for, há um número limite. Então pare. Vamos entregar o jogo para o Juventude, vamos entregar o jogo para o São Paulo. Pode entregar o jogo para quem bem entender. Se o Grêmio fizer os pontos necessários, não cairá. Antes de dar continuidade ao vídeo, quero abrir um parênteses e fazer um pedido. Sofá de Pobre está lutando para não ser atropelado. E a única chance que tem, porque está levando pedrada de todo lado, pois seus assuntos são polêmicos, é futebol, é religião, é política, e a gente não fica em cima do muro. Fala a notícia, dá a opinião e assume posição. Então está complicado. E para nós conseguirmos seguir na nossa trilha e não sermos esmagados, temos que, por obrigação, crescer. Então, posso pedir? Ajude o Sofá de Pobre nessa luta. Inscreva-se no Sofá se ainda não for inscrito. Deixe o seu like. Compartilhe nossas mensagens. Clique no sino de notificações para receber novos vídeos. Participe, principalmente convide amigos. Temos uma meta. Porque sabemos que temos que crescer degrau por degrau. Estamos igual ao Grêmio no Brasileirão. Cada rodada é uma rodada a ser vencida. A outra dependerá do que conseguirmos agora. Então, nós temos que alcançar 10 mil inscritos até dezembro de 2021. Veja abaixo enquanto estamos. Ainda faltam muitos. Mas tenho certeza que com sua ajuda nós alcançaremos a nossa meta para em 2022 partir para outra, depois para outra, crescer consecutivamente. Porque você é a razão de nós existirmos. Sem você, nós não existimos. Grêmio é copeiro porque cresce em jogos eliminatórios. E no andar da carruagem do Brasileirão 2021, cada jogo é decisivo, matar ou morrer.
O Grêmio não sabe jogar pontos corridos. Fato. É um trauma, é um estilo de jogo, é uma questão psicológica, é uma ideia fixa, não sei. Mas com certeza não é coincidência. O último campeonato brasileiro que o Grêmio venceu, que foi campeão, o regulamento era diferente. Primeira fase, pontos corridos, classificavam 8 e iam para o mata-mata. O Grêmio foi o 8º colocado. E na hora do decidir, matar ou morrer, ele foi passando e chegou ao título de uma forma inesperada. Esse é o Grêmio. Esse é o instinto do futebol do Grêmio. O Grêmio, quando ele está pressionado, que ele chega naquela de decidir, ele cresce. Ah, é por isso que ele é chamado de imortal? Pelo amor de Deus, parem com essa bobagem. Ele é imortal, conhecido como imortal, por causa do hino do clube, Imortal Tricolor. Grêmio chegou numa fase que todo jogo é eliminatório. Então dá para ver que aquela garra tricolor, aquela pegada de time copeiro, por que o Grêmio tem essa tradição? Porque Copa é mata-mata. É ali que aparece o seu futebol castelhano de pegada, de força, de vontade de ganhar, de comer grama e fazer a diferença. Estou dizendo que o Grêmio não vai cair? Claro que não, não sou mãe de Ná. Não sou que nem o Zé da Fila, o surtado do Podrinho, pocotó, que está secando o Grêmio e desde a 3ª rodada está dizendo que o time vai cair. Não sei se vai cair ou não. Eu só sei que o Grêmio está crescendo. E quando ele entra na toada, ele luta até o fim. O Grêmio não está nesse buraco por causa do VAR. Tricolor paga por erros cometidos e não foram poucos na temporada 2021. Reconhecida a responsabilidade do amadorismo do Tricolor nessa temporada, erros de arbitragem, entre aspas, tiraram do Tricolor pontinhos que certamente farão falta nessa reta final. Cair para a 2ª divisão, ser rebaixado, da 2ª para a 3ª, da 3ª para a 4ª, ser rebaixado é a morte? Não. Ser rebaixado é igual a entrar no SPC e Serasa. É um baque terrível. É uma fase horrível. É algo que a gente tem que evitar ao máximo, mas se acontecer, não adianta chorar. Tem que lutar para sair. Então, se o Grêmio cair, um se improvável, mas não possível, mas não improvável, provável, não interessa. Se o Grêmio cair, não vai ficar chorando. Tem que, em 2022, partir para a reconstrução. Mas o Grêmio ainda está vivo. E essa força que vem de dentro para fora, essa confiança no mata-mata, no jogo eliminatório, essa garra tricolor, tem que vir também da torcida. Eu estou de saco cheio de modinha secando contra, mostrando ser um inimigo na trincheira. O mesmo que dizia, Grêmio, jamais te abandonarei. Grêmio, ó, eu te amo. Agora é o primeiro a criticar. Não dá mais para aguentar esses caras. Se vocês não são gremistas na hora da derrota, sumam e não atrapalhem. Ninguém quer a opinião de vocês. O gremista quer evitar o rebaixamento. O mesmo vale para o Hard, a hiena do Lipião. Oh Deus, a vida não vai dar certo, vamos cair, está tudo errado. Suma! Vocês têm o direito de pensar da forma que quiserem, mas têm a obrigação de ser gremistas. E gremista apoia e acredita. Se vocês jogaram a toalha, por favor, tirem a camisa do Grêmio e vão passear. E se o Grêmio cair, por favor, não comemore. Ah, eu já sabia, eu sou o cara, eu avisei. Será ridículo. Será vestir o manto de Judas. E se vocês persistirem nessa atitude e o Grêmio não cair, por favor, não comemorem. Hipocrisia não dá para suportar nessa hora. E quanto aos militantes,
Porque vejam, gente que só está criticando Bolzan, não é possível, tem que ter outro interesse por trás. Porque a pergunta que eu faço para essa gente, tá bom, se a administração Bolzan, que pagou as dívidas do clube, fez fluxo de caixa, que ganhou títulos depois de 15 anos de seca, se essa administração não serve e vocês querem tirá-la, querem colocar quem? Não estou defendendo o Bolzan, mas me apresentem um candidato que realmente pode fazer mais do que Bolzan fez. Então, se vocês são militantes, estão fazendo política, esquecendo o melhor para o Grêmio, tudo bem, vocês podem defender quem quiserem. Mas, por favor, não trabalhem para criar o caos, piorar o que já está ruim, para poder eleger um candidato. Isso seria um crime lesa pátria tricolor. Então, resumindo, o Grêmio hoje está numa areia movediça, num atoleiro ele que se colocou. Claro que ele foi prejudicado, como sempre, pela arbitragem. Aquele pênalti marcado contra o Atlético, que o VAR do falecido Gaciba não viu o jogador do Galo no meio da barreira do Grêmio, empurrando, atrapalhando o Campaz na hora que ele colocou a mão. Aquele pênalti inacreditável contra o Jeromel que não marcaram no Grenal. E ainda aparecem os comentaristas, né, de arbitragem da rede dizendo que foi agarra. Então eu desafio Paulo César de Oliveira, Diori Vasconcelos, esses metidos a comentaristas de arbitragem, para argumentar e desmentir o que eu falo agora. Foi agarra dentro da área? Bom, se foi agarra e é futebol, não é Muay Thai, e se o juiz não quisesse marcar pênalti, que marcasse falta de ataque. A gente poderia discutir, discordar, mas seria dentro da regra, dentro do lógico, porque agarra é falta. E tem que marcar a falta de quem agarrou primeiro. Mas, tirando isso, olhem a foto. Olhem os vídeos. O Jeromel está dentro da área adversária, correndo sentido ao gol, de costas para o Moisés, o lateral do Internacional. Qual o interesse que Jeromel teria para agarrar Moisés? Moisés, olha, oi Moisés, dá a mãozinha aqui que eu quero te segurar. Aí Moisés, olha, eu estou correndo sentido o gol, mas estou te segurando, viu? Eu não vou te soltar. Cara, isso não existe. Foi claro. O Moisés agarrou pelas costas o Jeromel. O Jeromel tentou se desvencilhar, não conseguiu. Moisés foi até derrubar o jogador do Grêmio dentro da área. Isso é pênalti. Aí o Grêmio entrou com recurso para saber a opinião da CBF. A CBF repetiu as palavras do Paulo César de Oliveira, comentarista Sport TV. Diori Vasconcelos repetiu as mesmas palavras. É o discurso decorado. Agora, ninguém explica como viram um agarra e não foi marcada falta nenhuma. Não explica porque não tem como explicar. E nesse lance em particular, se o Jeromel estivesse atrás do Moisés, segurasse o lateral para passar por ele, para ganhar terreno, e depois o Moisés reagisse e derrubasse o Jeromel, falta de ataque, porque aconteceu antes do puxão do zagueiro. Mas da forma que foi, não. Aquilo foi pênalti. E essa campanha
Noveleto, Gaciba, CBF, STJD contra o Grêmio, saturou. E o Grêmio tem que pegar o exemplo do Bahia. Essa é a postura. Tem que vir a público, tem que tirar o time de campo. Não pode se curvar. Mais uma vez eu digo e deixo claro para a diretoria do Grêmio. Se alguém te der um pontapé na bunda uma vez, é culpa desse alguém. Se alguém der o segundo pontapé, a culpa é sua. O Grêmio tem que se impor. Chega de apanhar calado. E a imposição, a pressão foi tão gigantesca que Gaciba caiu. E se o Grêmio parar de aceitar o que está acontecendo na Noveletolândia, a gente sabe quem será o próximo, porque está demais. Foram longe demais. O escândalo emergiu dos porões dos esgotos da CBF. Gaciba caiu. Receberá a culpa de tudo, enquanto os noveletos da vida farão cara de paisagem dizendo que nada sabiam e nada viam. A Rede Globo irá se encolher, pois o escândalo ultrapassou fronteiras. O VAR passará a não errar. É claro que a máquina acerta todas. O problema são as pecinhas sentadas atrás dela. Os Paulo César da vida irão botar o rabinho entre as pernas. A coisa ficou estranha pro lado deles. Terão que pensar antes de inventar teorias para formar opiniões. A pressão está grande. O jeito é torcer que não caia no esquecimento. O Brasil precisa de uma liga para comandar o futebol. A CBF é peça de museu. Então é isso, gremistas, eu não quero cair. O verdadeiro gremista quer ficar na primeira divisão. Se cair, será um baque muito grande na nossa história. Mas ainda estamos vivos. E mesmo que caia, não é a morte. Morte é a situação do co-irmão. Morte é quebrar financeiramente. Exemplos: Vasco da Gama e Cruzeiro. Eles estão mortos. Claro, são clubes gigantes, com uma torcida fanática, com história, e irão voltar, mas terão que ressuscitar. Já o Botafogo, sabe, foi rebaixado, foi triste para a história do clube, mas voltou, ou seja, sempre esteve vivo, apenas passando por uma fase ruim. Então, mesmo que caia, o Grêmio não estará morto, porque tem dinheiro. Diferente do Internacional, que está quebrado, que tem dívida impagável, continua gastando mais do que pode, continua com esse marketing para iludir o torcedor, continua contando com dinheiro que ainda não entrou no caixa, continua pagando absurdos de juros para instituições financeiras por ano. Isso é morte. Então, tecnicamente, dentro do Grêmio, dentro do campo, o Grêmio não está legal. Mas, questão de rebaixamento, ainda estamos vivos. Já o Internacional, a continuar nessa ciranda financeira, caminha para a extrema-unção. O tempo dirá. Assunto encerrado e ponto final.